Queria te perguntar uma coisa. Alguma vez na vida você já ficou angustiado? Quem na vida nunca ficou angustiado, levanta a mão. Temos um- uma mãozinha ali levantada, né? Agora, dessas angústias que você já teve, você se lembra qual foi a mais forte? Qual foi a mais difícil? É, nós passamos realmente por vários momentos na nossa vida que nós ficamos angustiados. Mas há aquela angústia que ela fica fora da curva. Aquela angústia que podemos dizer que foi a mais forte. A angústia mais forte que Jesus viveu foi quando? No Getsemane, né? Mas ele foi angustiado outras vezes também. E eu quero dizer para você, isso também aconteceu com o rei Davi. Davi teve várias angústias na sua vida, mas teve uma angústia que foi maior do que todas. Essa angústia que eu considero foi maior do que todas na vida de Davi, foi quando ele foi perseguido pelo próprio filho. E o alvo do seu filho era matá-lo e tirá-lo do trono. Ser perseguido por Saul foi uma angústia. Saber que Saul queria a sua morte foi uma angústia. Mas quando Davi sofre isso vindo do seu filho, eu penso que foi a maior angústia que Davi já viveu. E nessa experiência, ele escreveu um salmo. Eu quero te apresentar esse salmo hoje de manhã. Que salmo foi esse? Salmo 4. Tá? Na verdade, ele escreveu 2 salmos que são atribuídos à vida de Davi no período em que ele está enfrentando a conspiração feita pelo seu filho, Absalão, que é o Salmo 3 e o Salmo 4. Portanto, esses 2 salmos eles estão interconectados, são 2 orações, não são necessariamente 2 cânticos, as 2 orações. Não estou dizendo que Davi não possa ter colocado música nessa oração, mas a princípio não são 2 louvores, são 2 orações. E o Salmo 3 é a oração que Davi fez enfrentando a adversidade. E o Salmo 4 é a oração que Davi fez no tempo da sua angústia mais profunda. Então, talvez a oração que ele fez nesse período de angústia mais profunda possa nos ensinar a copiar Davi, se isso estiver acontecendo conosco, ou se isso vier a acontecer. Então, o Salmo 4, a palavra-chave está aí no versículo 1, quando ele está falando sobre como ele estava na ocasião, com angústia. O que é angústia? A palavra que está no hebraico, que traduziram como angústia para você, ela tem o seguinte significado: ela se refere a uma situação sem saída. Então faz sentido os tradutores terem colocado angústia, porque quando você está numa situação sem saída, o que você sente? Angústia. Tá? É, então ela também carrega o significado que tipo de sentimento nós somos acometidos quando nós nos sentimos encurralados. Estar numa situação sem saída é o mesmo que você se sentir encurralado. Então, essa é uma oração que Davi fez quando ele estava se sentindo sem saída, encurralado. É, ele, naquela
naquele dia que ele soube que havia uma conspiração em curso, ele teve que sair às pressas, correndo do Palácio Real, junto com os comandantes e soldados que lhe permaneceram fiéis, né? Mas basicamente, lembrando que não era o exército todo de Israel que acompanha Davi naquele momento de fuga, mas era a guarda real, né? Aquela guarda que ficava ali palaciana. Ele toma conhecimento que havia uma conspiração em curso, liderada pelo seu filho, e o objetivo era duplo: matar Davi e assumir o trono. Mas quem estava fazendo isso não era um comandante que havia traído Davi. Quem estava fazendo isso era o seu filho. O seu filho. Por isso que eu considero que este é o salmo que Davi escreveu quando ele estava sofrendo a pior angústia da sua vida. O Salmo 3 é uma oração, mas é uma oração matutina. E o Salmo 4 é uma oração vespertina. Oração ao início do dia, oração ao final do dia. Davi nos ensina que em tempos de adversidade e em tempos de grande angústia, nós precisamos, mais do que nunca, começar o dia em oração e terminar o dia em oração. Mesmo que não seja tempo de adversidade e de grande angústia para você, mas quer copiar uma coisa boa de Davi? Comece o seu dia com oração, termine o seu dia com oração. E voltando agora para o Salmo 4, versículo 1, Davi diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, e me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Neste salmo, Davi começa nos ensinando uma coisa muito importante. Nos tempos de maiores angústias, primeiro você fala com Deus, para depois você falar com as pessoas. Mais à frente, ele vai se referir aos homens, que eram o motivo daquela grande angústia. Mas ele começa falando com Deus. Então, às vezes, nós ainda não aprendemos com Davi e em tempos de maiores angústias, nós fazemos o inverso que ele fez. Nós começamos falando com os homens e depois vamos falar com Deus. Davi, no tempo de maior angústia da sua vida, ele começa falando com Deus. E como que Davi reconhece a pessoa de Deus em tempos de maior angústia da sua vida? Como um Deus justo. Dizer que Deus é justo, ele fala assim: eu clamo ao Deus da minha justiça. Davi estava dizendo o seguinte: eu estou vivendo a maior angústia da minha vida, mas tudo que Deus faz é certo. Davi não estava dizendo que era Deus fazendo através de Absalão, mas Davi sabia que aquilo que Deus faz é certo. No tempo da angústia, não ceda à tentação de achar que Deus está sendo injusto na sua vida ou fazendo coisa errada com você. Então Davi, ele começa a sua oração, ele diz: Senhor, responde-me quando eu clamo, ó Deus que me fazes justiça. Senhor, na minha angústia, eu não mudo as minhas convicções. Amém? Na minha angústia, o perigo de grandes angústias é mudar suas convicções em relação a Deus. Antes da grande angústia, você achava que Deus era justo, fazia o que era certo e que ele era bom. Na grande angústia, você esquece disso tudo. Davi não. Ele está vivendo a maior angústia da sua vida, mas o senso que ele tinha, que Deus era justo, continuou inabalável. Posso ouvir um amém?
Adote isso para você. Aprenda isso hoje de manhã. Se prepare. Coloque assim na sua cabeça. Seja qual for o momento que eu estiver passando nesta vida, eu não vou alterar as minhas convicções espirituais corretas que eu tenho sobre Deus. Amém? Eu não vou alterar as convicções corretas que eu tenho sobre Deus. Não podemos oscilar. Se tudo corre bem, Deus é bom. Se eu estou vivendo a maior angústia, Deus deixou de ser bom. Então Davi começa dizendo: eu clamo a ti, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio e tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Segunda coisa que interessante é que, na maior angústia que Davi está vivendo, ele também não perdeu o seu modo de se aproximar de Deus. Ele se aproxima de Deus com total humildade. Davi sempre foi corajoso diante dos homens e humilde perante Deus. Às vezes nós somos corajosos diante de Deus e covarde perante os homens. Davi, ele sempre foi humilde, muito humilde perante Deus, mas corajoso diante dos homens. E ele fala assim, eu clamo, uma atitude de humildade, é como se fosse assim, uma oração com invocação, o clamor. Não é? Não simplesmente uma oração normal, uma conversa com Deus, mas uma oração com invocação, um clamor. Eu não mudo, Senhor, a minha convicção. O meu filho mudou, mas o Senhor não mudou. E ele pede alívio da sua angústia, a pior angústia da sua vida. Tem um filho perseguindo, desejando a morte do pai, o trono do pai. E ele fala, então, Senhor, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi, ele não era dependente de Deus e humilde com Deus somente cuidando das ovelhas de Jessé, mas também no trono e no palácio. Isso aqui, irmãos, não é no início do reinado. A conspiração de Absalão já tinha corrido muitos quilômetros nessa estrada da vida de Davi. E creio eu que ele já está da metade para lá, para o final. Não é? Porque pouco tempo depois, né, seu filho mais velho vai querer ser rei também, mas ele vai nomear Salomão. Então, mesmo que você amadureça no seu relacionamento com Deus, não deixe esse amadurecimento levar você à soberba espiritual. Pega o exemplo de Davi. O seu amadurecimento espiritual não altera a sua humildade perante Deus. Amém? Então, Davi já um longo caminho percorrido, mas ele chega a Deus nesse momento de maior angústia, tão humilde como ele chegou em todas as outras ocasiões anteriores. E ele diz, Deus é a minha justiça, eu sei que Deus faz o que é certo, o que está acontecendo pode ser errado, mas o que Deus faz é certo. E, Senhor, responde a minha oração com uma certa urgência. E eu queria dizer a você o seguinte: o que ajuda você a fazer orações certas que tocam o coração de Deus quando está dando tudo errado na sua vida? Quando a sua angústia é profunda, talvez a maior de todas. São as suas experiências acumuladas. Davi chega a esse momento de viver a maior angústia da sua vida com uma boa bagagem espiritual acumulada. Angústias anteriores já o haviam cercado. Laços de mortes anteriores já haviam cercado Davi. Mas como Davi tinha agido nas vezes anteriores? Da mesma forma. Orando, humilhando e confiando em Deus. Então, responder a Deus de forma correta nas adversidades da vida, nos momentos de angústia, havia sido
um comportamento aprendido por Davi. O perigo é quando você chega a um momento como esse de Davi, e Deus permite você viver a maior angústia da sua vida e não teve experiências passadas com Deus, não tem bagagem espiritual acumulada, não tem do que você lembrar. Davi ele tinha lembrança de angústias anteriores que Deus o havia livrado. Sim ou não? Tinha. Davi tinha experiência de momentos difíceis na vida dele em que Deus havia ouvido e respondido às suas orações. Então, as vitórias na oração que você tem no passado geram em você confiança para a sua oração no presente. Eu vou repetir. As vitórias na oração que você teve no seu passado geram confiança para você na sua oração no presente. Então, na hora da maior angústia, é bom quando a gente olha para trás, a gente lembra assim, naquele ano aconteceu isso e isso. Clamei, eu não mudei as minhas convicções perante Deus, eu fui humilde e Deus fez isso, isso e isso. Aí você lembra de outra, aí você lembra. O que isso faz em você? Eu vou orar com confiança, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Você pode dizer como Davi, eu clamo ao Senhor, porque Ele ouve a minha oração. Você não fica todo cheio de dúvidas num momento como esse. Temor, a angústia profunda, mas não há dúvida que Deus é justo, que Deus faz o que é certo, que Deus ouve o clamor e que Deus tem misericórdia. Então, por isso que é importante você ter experiências com Deus, acumular essas experiências e serem experiências que você passou aprovado. Você não passou porque Deus teve misericórdia e abriu a porta. Você passou aprovado. E a sua maneira certa de reagir às maiores angústias da vida se tornou um padrão. Você não precisa fazer força. Aquela reação vinha automática. Quando veio essa maior angústia na vida de Davi, ele não teve que... Já era automático, porque na verdade você vai ver os outros salmos, ele agindo da mesma forma, em outras ocasiões do passado da vida dele. Então, adquira a maneira de reagir corretamente aos piores momentos da sua vida para com Deus. Porque se vier um que seja o pior dos piores, você não vai ter que se virar para saber a maneira certa de agir. Você vai fazer como você sempre fez, porque você sabe, o Deus que te ouviu no passado vai te ouvir no presente. Então, Davi estava confinado naquelas circunstâncias, ele não via saída, se sentia encurralado, estava muito angustiado, mas Davi sabia o seguinte, irmãos, eu me sinto encurralado, mas Deus pode abrir um caminho. Eu me sinto sem saída, mas Deus pode abrir uma porta para eu sair dessa situação. Então, a angústia era grande, entenda isso, mas a fé não era pequena. A angústia era grande, era profunda, mas não havia dúvida. Havia uma confiança em Deus, havia uma esperança em Deus. Por causa de quê? Experiências acumuladas. Eu costumo falar, que Deus é um grande investidor. Essa bagagem que você tem, que você chegou até aqui, ela tem que servir para alguma coisa. Amém, irmãos? Tem que servir para alguma coisa. Não é? Você não pode, uma hora você sabe quem é Deus, outra hora não sabe, e os anos vão passando e você fica sempre nessa gangorra. Dúvidas espirituais que nunca são resolvidas, nunca são sanadas. As experiências que você passou, Deus tinha um objetivo: criar em você músculos espirituais,
Resiliência espiritual. Você não sabe no que vai dar, mas você sabe o Deus que você tem. Você não sabe como ele vai responder, mas você sabe que ele responde. Você sabe que ele ouve a sua voz, que ele ouve a sua oração. Ele é um Deus de misericórdia, de compaixão. Você sabe que o que está acontecendo com você pode não ser justo, mas Deus é justo. O que pode estar acontecendo com você pode não ser certo, mas o que Deus faz é só coisa certa. Se não é coisa certa, não é Deus que está fazendo. Então, as experiências que nós passamos, elas têm um papel muito importante na nossa vida espiritual. Não é só testemunho para contar para os outros, mas é para nos dar firmeza quando nós tivermos que enfrentar situações como essa que Davi estava enfrentando. Então, Davi, a partir do verso 2, ele já falou com Deus primeiro, aí ele vai falar com as pessoas que estavam, talvez ali, o pelotão de elite daquela conspiração, quando ele se refere aqui aos poderosos, não está falando em relação aos poderosos deste mundo, mas aqueles que se sentiam poderosos naquele momento, ele fala assim: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Davi, ele consegue analisar aquele momento, e Davi sabia: eu cheguei ao trono por uma escolha divina e pelos métodos corretos. Esses que se sentem poderosos estão tentando chegar ao trono pela mentira. Método falho. Isso faz com que, então, Davi, ele entenda que não era Deus que estava por trás daquela situação terrível que ele estava vivendo. Então, você lembra, né, que Salomão, eu não recordo agora, mas acho que a Bíblia fala, quantos anos, Salomão não, Absalão, ele ficou na porta do palácio mentindo para as pessoas. E ele, então, conseguiu contaminar o coração de muita gente. Ele não estava sozinho. Tinha capitães, tinha sacerdotes que haviam desertado de Davi, passado para o lado de Absalão, haviam soldados, e grande parte do povo que foi atendido por Absalão na porta do palácio estava com ele. Por isso que dá para nós pensarmos que era a maior angústia que Davi estava vivendo na sua vida, esse momento, porque não era só o seu filho e meia dúzia de soldados. Havia uma boa parte de Israel que estava com Absalão. E o desejo era o quê? Matar Davi e assumir o trono, assumir o reinado. Então, Davi, ele nos ensina aqui, irmãos, nos momentos de maiores angústias, identifique os verdadeiros culpados. E, às vezes, nós perdemos o senso do juízo correto e nós culpamos os inocentes pela nossa maior angústia. E pior ainda quando nós culpamos a Deus. E Davi, então, ele identifica: quem está tentando me matar e me tirar do trono usou métodos satânicos, métodos malignos. Então, Satanás está por trás dessa minha maior angústia, disso tudo que está acontecendo. Eles se sentem poderosos e o método que eles usaram para montar toda essa conspiração foi a mentira. Jesus falou que a mentira não é órfã. A mentira tem um pai. O principal método de Satanás é a mentira. Com a mentira, ele produz o engano. Então, com a mentira, ele usa o poder do convencimento para enganar as pessoas. E Davi, ele consegue ter esse discernimento espiritual que nós precisamos ter em momentos de grande angústia, porque às vezes nós condenamos, julgamos aqueles que não são culpados por aquilo que nós estamos passando.
E no versículo 2, Davi, que falou tão humildemente no versículo 1 com Deus, você percebe que o tom de Davi, no versículo 2, ele fala de um modo bastante corajoso. Então ele sabia que a intenção daqueles líderes corrompidos era maldosa e por trás estava o método que Satanás mais costuma usar, que é a mentira. E no versículo 3, Davi, ele fala assim, ó, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quem é esse piedoso que Davi está falando, que Deus havia escolhido no versículo 3? Ele mesmo. Então ele fala assim, olha, você vai ver que ele termina esse salmo, você vai entender por que ele fala que em paz ele deita e pega no sono. No dia de maior angústia da vida dele, é que ele fez esse registro. Mas porque ele sabia, olha, eu sei o que está por trás do coração desses homens que estão nessa conspiração. Mas eu sei quem eu sou para o Senhor. Eu sei que eles querem chegar ao trono pela mentira. Eu cheguei ao trono por uma eleição divina. Foi Deus que me colocou. Não é? E é o que ele fala para os seus generais quando tentaram sugerir para ele, então, que eles lutassem contra Absalão e o exército que vinha com ele. E Davi, não, Deus me colocou, se Deus quiser que eu saia, eu saio, se Deus quiser que eu retorne, eu vou retornar. Não é? A convicção que Davi tinha, que aonde ele estava, era Deus que o havia colocado. E que ele não havia usado de meios desaprovados por Deus. Então ele fala assim, ó, eu sei quem eu sou para Deus, eu sei que foi Deus que me colocou, eu sei que Ele vai ouvir a minha oração. Como é bom quando em momentos de maior angústia e que você até identifica a ação do diabo por trás das pessoas que estão lhe causando essa maior angústia, quando você fala assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que eu estou na palma da mão de Deus, eu sei que a minha vida é preciosa para o Senhor. Eu sei que o Senhor conhece o meu coração. Eu sei quem eu sou para o Senhor. Eu não sei apenas quem o Senhor é para mim, mas eu sei quem eu sou para o Senhor. E você precisa ter essa certeza, porque é uma certeza que o diabo não quer que você tenha. O diabo não quer que você tenha consciência de quanto a sua vida é preciosa para o Senhor. Que você é alguém com quem Deus conta. E apesar de todas as suas limitações, você é alguém em quem Deus confia para levar luz a esse mundo em trevas. Então Davi tinha essa convicção. Essa maior angústia não fez ele esquecer quem ele era para Deus. Ele não esqueceu quem Deus era para ele, mas ele também não esqueceu quem ele era para Deus. O fato de vivermos maiores angústias nesta vida não quer dizer que o nosso valor foi diminuído. Talvez signifique até o contrário, é que a confiança de Deus em nós, ela foi aumentada. Porque na hora da angústia e na hora da maior angústia, ou você dá um bom testemunho, ou você pende para a carne. Não tem uma terceira via. Então, quando Deus permite servos fiéis, como Davi, passarem por angústias tremendas, é porque Deus sabe que daquela prensa vai sair óleo novo. Se Deus não permitisse, Deus não era o autor, mas se Deus não permitisse, você não estaria me ouvindo pregar hoje de manhã sobre o Salmo 4. Porque o Salmo 4 é o vinho novo, é o óleo novo que saiu daquele coração que estava vivendo a maior angústia da sua vida. Então, quando você vive a maior angústia da sua vida, não é que o seu valor diminuiu para Deus, é a confiança de Deus que está maior em você. Cadê o aleluia? Então Davi sabia, eu lembro, eu não esqueço, foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me colocou nesse lugar. O teu plano não mudou.
E os homens querem alterar o teu plano, mas eu sei que o teu plano foi esse. E o Senhor me colocou, está tudo em tuas mãos. No verso 4, ele fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Davi estava percebendo que os soldados, os comandantes que estavam com ele, não estavam conseguindo ter a mesma graça que ele estava tendo. Davi percebeu que eles estavam ficando muito irados. A vontade deles era trucidar Absalão e os outros. Então Davi estava percebendo que aquele momento de angústia estava destemperando os seus principais aliados. Então Davi começa falando com Deus na maior angústia da sua vida. Depois ele fala sobre aqueles que eram responsáveis por isso. E agora ele fala para aqueles que estavam com ele. Fala assim, ó, no tempo de maior angústia, uma coisa você tem que ter cuidado é com as suas emoções, com os seus sentimentos. Cuidado, que a ira sem limite leva à loucura. Então, no verso 4 ele fala, olha, cuidado, que a ira sem limite vai levar ao pecado. Refreie o seu sentimento, né? Não deixe o seu sentimento ser o seu senhor nesse momento. Não justifique, eu estou sentindo ou não estou sentindo, né? E ele fala assim, olha, quando vocês forem deitar, pensem nisso, reflita nisso, tá? E se você refletir nisso, isso vai aquietar o seu coração. Eu queria deixar essa frase para vocês. Quando Davi fala isso para quem estava com ele estava nos ensinando uma coisa muito importante, muito legal. Decisões precipitadas em meio aos problemas podem gerar mais problemas. Decisões precipitadas, movidas pela emoção, no momento da angústia, dos problemas, pode te gerar mais problemas. Eu acho que todos nós já tínhamos aprendido isso, né? Só não tínhamos montado uma frase. Mas Davi, ele tinha experiência de momentos difíceis na vida dele, irmãos, procurar dar tempo a Deus agir, antes dele agir. Então, o nosso problema é que, às vezes, nós damos corda imediata para a emoção. E depois, Deus tem que resolver dois problemas. O original e o que nós criamos, uma decisão precipitada por causa daquela angústia, daquele problema. Então, decisões precipitadas em meio aos problemas podem gerar para você mais problemas ainda, ao invés de trazer solução. Então, é como se Davi falasse o seguinte, esfria a cabeça. Esfria a cabeça. Vai deitar, reflete e dorme. Esfria a cabeça. Não dê curso à sua emoção agora. E no verso 5, ele fala assim, como é bom saber que Davi poderia falar isso porque era o que ele vivia. Ele fala, ao invés de você dar curso aos seus sentimentos, adore a Deus. Fala assim, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Lembrando que era uma forma de adoração na época de Davi, né, oferecer sacrifícios a Deus. Então Davi fala assim, olha, não é hora de baixar a guarda espiritual no momento de maior angústia da sua vida. Mantenha a sua vida de oração, mantenha a sua vida de louvor, mantenha a sua vida de adorador, né? E Davi, ele ensina isso, mas quem olhava para a vida dele podia dizer, olha, você ensina como quem tem autoridade. Porque nós somos testemunhas que todos os momentos difíceis da sua vida foi o que você fez. Por isso nós temos tantos salmos escritos por Davi. Adorar a Deus, às vezes, é mais fácil que confiar em Deus. Davi fala para nós fazermos, no tempo de maior angústia, essas duas coisas. Adorar a Deus e confiar em Deus. Às vezes, adorar é mais fácil do que confiar. Mas ele fala, olha, adore a Deus e confie no Senhor. Absalão,
estava confiando também, mas em quê? Na estratégia que ele traçou, no tamanho do seu exército, na sua capacidade de liderança. Davi ensina, olha, a confiança deve ser colocada no Senhor, não nos recursos que você tem. Então, ou você coloca a sua confiança naquilo que traz solução, ou você coloca a sua confiança em aquilo que aparentemente vai te dar solução. Absalão colocou a sua confiança na capacidade que estava ao seu lado. Davi fala nesse momento, coloquem a sua confiança no Senhor. No versículo 6, ele fala assim, tem uma pergunta. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Em momentos de angústia, irmãos, muitas vezes nós não temos uma explicação racional. Aqueles que são excessivamente racionais costumam ser crentes com mais dificuldade, porque Deus está acima da lógica humana. Deus não é irracional, mas ele é suprarracional. Então, Davi ele fala, olha, na hora da angústia, as pessoas às vezes vêm com cada pergunta. Vêm com cada pergunta. Nós não temos respostas a muitas perguntas, irmãos. Mas a Bíblia tem uma solução para isso. A Bíblia fala lá no livro de Deuteronômio que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as não reveladas são para o Senhor, o nosso Deus. O problema é que você não se satisfaz em aprender, se aprofundar e praticar as coisas reveladas. E fica fuçando aquilo que pertence a Deus. Desculpa usar esse termo, fuçando. Tá bom? Se você ficasse no seu lugar, já estava de bom tamanho. Basta eu entender aquilo que Deus revelou. Aquilo que Deus não revelou, por que Jó ficou questionando tanto tempo a Deus? Né? Porque ele estava querendo entrar na área que não tinha sido revelada. Estava procurando o pastor Estevão, né, lembrando aqui da mensagem que ele pregou outro dia aqui pela manhã, que ele falou quantas vezes Jó questionou a Deus, né? E que Deus não deu a resposta, né? Você lembra quantas vezes você falou? E quantas respostas Deus deu? Nenhuma. Questionamento racional com Deus pode te levar para o inferno. Deus não se rebaixa à sua razão, senão ele não seria Deus. A coisa entre você e Deus é mais pelo coração do que pela razão. Tem muita coisa, irmãos, que a gente não entende e não vamos entender. Há muitos sofrimentos, há muitas angústias que nós não entendemos. E se você for ficar nessa, por que Deus? Por que Deus? Você vai morrer com essa dúvida. Porque de repente Deus vai fazer como fez com Jó. Só que não vai dar tempo de te restaurar. Você vai morrer com a dúvida. Então, Davi fala, olha, eu não esperava, eu preferia ter alguém para me consolar, mas vieram para mim com perguntas difíceis. E no verso 7, ele fala assim, enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. E o 8, que é um versículo famoso, ele fala assim, em paz me deito e logo adormeço, ou pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro ou viver em segurança. O versículo 8, a partir desta manhã, para você vai ter um peso diferente. Deu para entender? Porque é no momento de maior angústia que Davi fala assim, porque eu sei quem é Deus, porque eu sei que ele responde às minhas orações, porque eu me lembro que em outras angústias ele foi misericordioso comigo, eu não vou agir pelos sentimentos e quando eu deitar eu vou dormir. Esse aleluia, esse glória a Deus pode ser bem melhor, não pode? Que exemplo de Davi.
Que homem, que coração. No tempo de maior angústia, ele termina essa oração dizendo o seguinte: olha, apesar das circunstâncias, eu ainda me sinto seguro, porque o guarda de Israel é quem guarda a minha vida. Deus havia guardado a vida dele de tantas situações que Saul chegou tão perto, lembra? Deus havia guardado a vida dele diante do leão, diante do urso, diante de Golias. Davi não mudava suas convicções porque estava passando angústia ou adversidade. As convicções de Davi sobre Deus não eram variáveis. Irmãos, o problema de muitos crentes é que as convicções que eles têm sobre Deus são variáveis de acordo com as circunstâncias. Mudou a circunstância, pensa uma coisa sobre Deus. Mudou outra circunstância, pensa outra coisa sobre Deus. O seu pensamento sobre Deus tem que ser de acordo com a palavra e não de acordo com as circunstâncias. Deus é o que diz a palavra, Deus não é o que dizem as circunstâncias. Amém? Então, Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho. Mas ele diz assim: eu estou em paz. Minha vida está nas mãos de Deus. E quando eu deitar, eu vou dormir. Uma conspiração armada para lhe tirar a vida, lhe tirar o trono. Mas ele fala assim: eu estou em paz. Quando eu deitar, eu vou dormir. Eu quero te deixar essa frase também. A consciência tranquila é a melhor companheira da cama. A consciência tranquila é a melhor companheira da cama. E Deus não é para você o que Deus era para Davi, você vai perder muitas noites de sono nesta vida. Deu para entender? Se Deus não for para você o que Deus era para Davi, as suas convicções sobre Deus não for as convicções que Davi tinha sobre Deus, você vai perder muitas noites de sono nesta vida. Porque nós vivemos num mundo que gera aflições, angústias. E às vezes há aquela angústia na nossa jornada de vida que é a maior de todas. Mas se Deus é para mim o que Deus era para Davi, se as minhas convicções sobre Deus são as mesmas que Davi tinha, se a minha jornada cristã, as minhas experiências estão bem guardadas aqui com Deus, estão bem acumuladas, se eu aprendi a passar por elas tendo as reações corretas, eu posso dizer que apesar das circunstâncias, apesar de me sentir encurralado, apesar de não ver saída numa determinada situação, eu posso dizer: basta o dia de hoje o seu mal. Eu vou deitar e vou dormir, o amanhã pertence a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar.